Olá pessoal, a nossa videopalestra tem como tema os fundamentos dos sistemas da informação dos negócios, que é baseado no capítulo 1 do livro Administração de Sistemas da Informação, de James O'Brien e George Marax. Os componentes do meu grupo são eu, Rodrigo Alves, o José Ricardo, a Jane Kelly, o Ismael e o Francisco I. Um panorama atual dos sistemas da informação dos negócios. Então, hoje em dia, é difícil a gente ver uma empresa que consiga sobreviver sem utilizar os sistemas de informação. Então, eles são muito importantes dentro do ambiente das organizações. E também eles são utilizados nos diversos setores das organizações e nas principais atividades empresariais, que incluem a contabilidade, as finanças, o marketing, recursos humanos e etc. Também eles são indispensáveis, em razão da dinâmica dos dias atuais, né? Com o advento da tecnologia, com as transformações sociais, econômicas e também principalmente em razão da pandemia, né? Que aconteceu no último ano. A pandemia ela mostrou que diversas empresas que estavam atrasadas no ramo de sistemas da informação, elas ficaram um pouco para trás. Então há quem diga que os sistemas da informação eles são o que comandam, entre aspas, o desenvolvimento das empresas hoje em dia, né? Então, se uma empresa ela não adota esses sistemas, ela fica um pouco para trás e a gente sabe que a concorrência no mercado hoje é muito grande. As principais vantagens de sua utilização. São incontáveis os benefícios que a adoção do sistema da informação traz para uma empresa, né? Mas os principais eu considero que são esses. O primeiro seria o aprimoramento da produtividade e da eficácia dos processos nos diferentes setores das organizações. Então, por exemplo, uma empresa que adota banco de dados, ela tem acesso muito mais organizado a diversas informações. Então, ela vai ter uma vantagem em relação a empresas que não usam. E a segunda vantagem seria as melhores tomadas de decisão. Então, tem muitas empresas hoje em dia que utilizam diversos softwares sobre análise de dados, né? Então, por exemplo, ela pode fazer um monitoramento de quais períodos mais vendem tal produto. Então, ela pode tomar uma melhor tomada de decisão sobre quais produtos colocar à venda em determinada época. Colaboração de grupos de trabalho. Então, a gente vê que, principalmente na pandemia, isso aí aconteceu muito, né? Que muitas empresas utilizaram softwares como o Meet, o Zoom e outros para melhorar sua comunicação e colaboração entre seus funcionários. E a outra vantagem seria as transações comerciais mais rápidas e práticas. Então eu vou falar mais na frente sobre o e-commerce, né, que hoje em dia é uma das maiores tendências do mercado. Então, o sistema da informação eles auxiliaram também na rapidez e na agilidade do comércio, das transações e etc. O sistema da informação ele também é um campo fundamental hoje na área da administração, que é a nossa área, e também para o profissional da administração, né? Há quem diga, os estudiosos dizem que se um administrador hoje ele não conhece bem alguma coisa sobre o sistema da informação, ele é algum profissional que não vai ter tanto valor assim no mercado. Então, a gente sabe que um profissional da administração ele tem que adquirir essas competências, né? Não ficar obsoleto, como se diz. Ele tem que estudar de forma integrada a administração e o sistema da informação. Primeiramente, antes de entrar nos próximos tópicos, é importante a gente falar sobre o conceito de sistema, né? O que seria um sistema? O conceito que o livro nos dá aqui é que o sistema é um conjunto de componentes relacionados com limites bem definidos, trabalhando em conjunto para alcançar uma série de objetivos comuns. A partir dessa definição, torna-se fácil perceber que praticamente tudo o que as pessoas podem pensar será um sistema, e que um sistema pode ser feito de outros sistemas ou ser parte de um sistema maior. Então, o sistema não é só o sistema da informação, sistema digestivo, os sistemas que o corpo humano tem, por exemplo, né? Então, o conceito mais específico de sistema da informação seria combinação organizada de pessoas, hardware, software, redes de comunicação, recursos de dados, com o objetivo de amenizar ou de armazenar, transformar, disseminar informações em uma organização.
Agora eu vou trazer aqui alguns exemplos de utilização dos sistemas de informação dos negócios. O primeiro exemplo é a iCourier, né? Que é um serviço de correio do Reino Unido. Então ela é uma empresa que se destaca por focar 100% nos seus clientes. Então ela utiliza questionário de satisfação e monitoramento constante das entregas. Então ela utilizou, por exemplo, dispositivos GPS para rastrear as entregas, e ela procura utilizar questionário, né, sobre a satisfação dos clientes, e ela considera que se as entregas forem rápidas, a chance de um cliente mudar de opção de entrega é muito baixa. Então a empresa iCourier, ela fez uma parceria com a empresa chamada CY, produzir um software para que a iCourier ela obtivesse dados sobre a preferência dos seus clientes, como o horário de compra, como o tipo de produtos que eles mais compram. Então, utilizando esses sistemas, a empresa consegue ganhar um maior destaque, porque ela foca 100% em realizar entregas rápidas, e assim ela mantém seus clientes. A segunda empresa que eu trouxe o exemplo aqui foi a Cablecom, né? Que é uma empresa de telecomunicações da Suíça. Então, inicialmente, ela utilizava um software estatístico da empresa SPSS para obter dados de clientes e monitorar as principais dificuldades que os clientes enfrentavam. Mas esse software ele conseguiu apenas 70% de precisão. Ele não conseguia detectar direito quais os problemas que os clientes enfrentavam. Então a empresa ela viu que era melhor ela criar questionários de satisfação, né? Que seriam criados pelos seus próprios funcionários. Então, essas pesquisas elas constataram que a maior parte dos clientes eles passavam a enfrentar dificuldades entre o 12º e o 14º mês de clientela. Então a empresa ela optou por aplicar esse questionário a partir do mês 7, né? Então ela incluía também nesses questionários campos para que seus clientes descrevessem suas principais dificuldades com o atendimento da empresa. Então, através desses questionários, ela conseguia ter um maior controle, né, para resolver os problemas de seus clientes. E assim a empresa passou a ter um sucesso maior na resolução dos problemas. A divisão de áreas de estudo do sistema da informação. Então, a primeira área seria conceitos fundamentais. Essa área ela abrange os conceitos gerais de sistema da informação, né? Sejam eles comportamentais, técnicos, de negócios, administrativos, e também sobre os componentes e papéis do sistema da informação, né? As principais funções desempenhadas. E a segunda área seria a tecnologia da informação em si, né? Que estuda o critério mais, digamos assim, mais aprofundado sobre software, hardware e a principal utilização dos sistemas dentro das empresas. A terceira área seria a aplicação de negócio, né? Como o próprio nome já diz, ele relaciona as principais utilizações do sistema da informação dentro das empresas, né? E como esse sistema eles contribui para o gerenciamento de vantagens competitivas dentro dos negócios. E a próxima área seria o processo de desenvolvimento, né? Que estuda basicamente os principais mecanismos que os profissionais de TI utilizam para desenvolver e implementar o sistema da informação dos negócios. A outra área seria os desafios gerenciais, que estuda como pode-se dar o gerenciamento eficaz e ético das tecnologias dentro das empresas. Então, ela estuda, assim, do ponto de vista ético, moral, de como os processos de gestão do sistema da informação devem ocorrer. Os papéis fundamentais dos SI nos negócios. Então, na prática, a gente sabe que há inúmeras aplicações de software dentro das empresas, mas existem 3 razões fundamentais para que eles sejam aplicados, que seria o suporte de processos e operações de negócio, o primeiro. Um exemplo disso é software que permita a determinados funcionários registrar compras, repor estoques e permite que diretores analisem tendências comerciais. O segundo seria suporte da tomada de decisão pelos empreendedores e gerentes. Um exemplo disso é que determinados sistemas eles fornecem informações detalhando quais produtos são mais vendidos em determinadas épocas. E a terceira área seria o suporte das estratégias para vantagem competitiva,
Então a gente sabe que cada vez mais as empresas elas utilizam melhor as informações coletadas, então elas organizam melhor e procuram utilizar ao máximo, né? Por exemplo, tem empresas que procuram rastrear os principais empecilhos que seus clientes enfrentam. Então, através das informações, ela consegue melhorar os seus processos. Então, as empresas atuais elas têm que se esforçar constantemente para realizar a integração de seu sistema da informação nos diversos setores, acrescentando flexibilidade e suporte aos seus principais negócios. Outro exemplo que eu trouxe de empresa que utilizou bem os SIs é o caso da Welch, né, que é uma empresa norte-americana fornecedora de produtos embalados. Então ela procurou utilizar um software que tinha acesso sobre as informações do estoque de seus revendedores, ou seja, para as pessoas que compravam seus produtos para revender. Então, a empresa tendo acesso a essas informações, ela propunha ao cliente que ele fizesse compras a mais do que ele havia já pedido, né? Por exemplo, se ele pedia 1 tonelada de arroz, por exemplo, e o caminhão tem capacidade para 2 toneladas, então o software tendo acesso ao que a empresa estava precisando também, além do arroz, então ele fazia a sugestão para que o cliente comprasse a carga inteira, né? Então isso proporcionava redução de custos tanto para a própria Welch como para os seus revendedores, né? Porque ia ser uma só viagem para os 2 produtos que ele estivesse precisando. Eu vou falar também sobre um pouquinho sobre o histórico e as tendências do sistema de informação dos negócios. A implantação geral para valer do sistema da informação nos negócios ocorreu a partir dos anos 60. Então os anos 60 foram o início desse processo. Mas nos anos 60 os sistemas de informação nos negócios eles possuíam sistemas mais simples, né? Como por exemplo registro de transações e relatórios, simplesmente. Era uma coisa meio arcaica, digamos assim. A partir dos anos 70, a organização e processamento dos relatórios e dos dados passou a ser utilizado para algumas tomadas de decisão. Não tão assim, não era um processo tão intenso, mas já começou a ser utilizado na tomada de decisão. Nos anos 80, o surgimento de novas funções para o sistema da informação começou a surgir, em razão da expansão do uso de computadores, né? Porque as tecnologias avançaram e os computadores ficaram mais acessíveis. E também aumentou no mercado o número de profissionais da área. Então as empresas se viram obrigadas a contratar esse serviço para melhorar seu desempenho. Nos anos 90 e 2000, houve começou a ocorrer uma integração entre os conceitos de planejamento estratégico e os conceitos de sistema da informação. Então as empresas elas passaram a ver o sistema de informação como ferramentas que auxiliariam muito no crescimento das empresas, porque esses sistemas eles possibilitariam informações mais estratégicas, análise de mercado, essas coisas. E por fim, nos anos 2010 até o presente, o que a gente está vendo hoje é a expansão da tecnologia da informação, do comércio eletrônico, das redes sociais, rapidez cada vez maior nas compras, intensificação do uso de dados para estratégia de competitividade, né? Então as empresas elas procuram cada vez mais organizar e extrair informações que possibilitem expansão de mercado, aumento de vendas, essas coisas. Os principais tipos de sistema da informação utilizados nas empresas, que são esses 6 tipos aí: sistema de processamento de transações, sistema de controle de processos, sistema de colaboração empresarial, sistema de apoio gerencial, sistema de gestão de conhecimento, sistema de informação estratégica. Sistema de processamento de transações é um dos mais básicos, assim, né? Uma pessoa faz uma compra e o funcionário da loja vai lá e registra. Sistema de controle de processo, ele é utilizado muito na indústria, né? Por exemplo, uma petroleira, quando ela está fazendo um processo de
transformação do petróleo, alguma coisa assim. Os sistemas eles auxiliam por exemplo, qual é o melhor momento, qual é o momento ideal para acabar tal processo, ou para começar. Separação de materiais, essas coisas. E o sistema de colaboração empresarial são os sistemas de comunicação, né? Geralmente porque eles auxiliam a comunicação dos funcionários e também a integração de conhecimento entre eles para as tomadas de decisão. E o sistema de apoio gerencial é, por exemplo, um gerente de vendas que utiliza banco de dados sobre vendas, sobre fluxo de capital, essas coisas. Sistema de gestão de conhecimento. Isso aí pode ser dado como sistemas que auxiliam as empresas a organizar, coletar, processar e utilizar informações em geral da empresa. De que forma as informações podem ser úteis. E o sistema de informação estratégica é exatamente o que eu venho falando aqui anteriormente. Que é de que forma a informação ela pode dar o norte para a empresa tomar determinadas decisões, expandir mercados, investir em inovação, determinados produtos novos, esse tipo de coisa. E por fim eu vou falar um pouco sobre o papel do e-business, né? Que seria a tradução em português do negócio eletrônico. O conceito de e-business, basicamente, que o livro traz para a gente aqui, pode ser definido como o uso de tecnologias da internet para trabalhar e fortalecer os processos de negócio. O e-commerce, que eu vou falar mais adiante, e a colaboração empresarial, tanto interna quanto por fora da companhia, e também com seus clientes. Qualquer intercâmbio de informações, transação de dinheiro, recursos, serviços em tempo real, ou qualquer combinação desses elementos é compreendido como o conceito de negócio eletrônico. Então a gente sabe que o e-business hoje é fundamental nas organizações, então elas têm que migrar seus negócios para os meios digitais, virtuais, principalmente a internet. Então a importância da internet nos negócios eletrônicos. A internet e suas tecnologias tem mudado cada vez mais a maneira como os negócios são operados e como as pessoas trabalham, além do modo como o sistema de informação apoiam os processos de negócio, a tomada de decisão e a vantagem competitiva. Então, a grande maioria dos negócios atualmente eles devem utilizar essas tecnologias para habilitar seus processos com a web e criar informações de negócio inovadoras e que atraem cada vez mais clientes. Então, o sistema da informação na internet, eles principalmente dão competitividade para as empresas, no que a gente sabe que o mercado hoje é muito competitivo. E por fim eu vou falar aqui sobre o e-commerce, que ele é uma espécie do gênero e-business. Então o e-commerce ele seria basicamente o que envolve a compra, a venda, o marketing, o atendimento de produtos e serviços na internet, né, nos meios virtuais, incluindo também várias redes de computador nesse contexto. Então, pelo e-commerce, pode ser feito também pagamento e atendimento e suporte aos clientes das empresas. Então a gente vê hoje que as empresas que optam pelo e-commerce, elas têm certa vantagem, né? Porque os custos são reduzidos também. E a empresa ela pode vender desde os lugares mais próximos aos lugares mais distantes. E aqui eu trouxe 3 exemplos de grandes empresas que se destacam no e-commerce, né? Que é a Amazon, o AliExpress e a Magalu. Essas empresas também, a gente viu que na pandemia elas já eram grandes, mas elas obtiveram um crescimento ainda maior, né? Principalmente a Amazon, que a gente sabe que o dono da Amazon é o homem mais rico do mundo e vai até para o espaço aí, futuramente. Então a gente vê que a importância que tem o e-commerce nas empresas hoje em dia, né? Então foi baseado nessa importância que o Bill Gates soltou essa frase. Em alguns anos vão existir 2 tipos de empresas: as que fazem negócio pela internet e as que estão fora dos negócios. Então isso aí é uma mente brilhante que o mundo tem, né, que falou essa frase, e que realmente ele está certo. Se as empresas que não inovarem, que não migrarem seus negócios para os meios virtuais, para a internet, elas ficarão um pouco para trás. Então, levando em consideração a concorrência que existe hoje e principalmente o surgimento de novas tecnologias, então as empresas elas vão ter que melhorar seu desempenho através desses meios.
Olá, eu sou a Janikele Moreira e vou dar continuidade aqui falando um pouco agora sobre os desafios gerenciais da tecnologia da informação. E bom, o sucesso no dinâmico ambiente de negócios de hoje depende muito de maximizar o uso de tecnologias baseadas na internet e em sistemas de informação via web. Para satisfazer assim as necessidades de clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios de um mercado global. Os sistemas de informação e as suas tecnologias devem ser dirigidas para dar suporte às estratégias de um negócio, de processos de negócios, estruturas organizacionais e cultura de uma empresa de negócios. Isso porque os sistemas de informação baseados em computadores, embora tremendamente depende de tecnologias da informação, são projetados, operados e utilizados por pessoas em aspectos organizacionais e ambientes de negócios bastante variados. O objetivo de muitas companhias atualmente é maximizar o valor de seu cliente e do negócio por meio da utilização de tecnologias de informação para auxiliar seus funcionários na implementação de processos colaborativos de negócios com clientes, fornecedores e outros. Então, agora, desenvolvimento de soluções de sistemas de informação. Bom, desenvolver soluções de sistemas de informação de sucesso voltadas para o negócio é um grande desafio para gerentes e profissionais de hoje. Como profissional de negócios, a pessoa será responsável por propor ou desenvolver aprimoramentos ou novos usos das tecnologias da informação para a sua empresa e, frequentemente, também administrará os trabalhos de desenvolvimento e dos especialistas de sistema de informação e outros usuários finais da empresa. A maior parte dos sistemas de informação baseados em computador é concebida, projetada e implementada usando alguma forma de processos de desenvolvimento sistemático. Então, essa figura que vocês estão vendo no slide mostra que várias atividades principais devem ser realizadas e gerenciadas em um ciclo completo de desenvolvimento dos sistemas de informação. Nesse processo, os usuários finais e os especialistas projetam as aplicações de sistemas de informação com base em uma análise das necessidades do negócio de uma organização. Então, a primeira etapa é investigar e logo após a análise dos sistemas de informação, ela é um estudo em profundidade sobre as necessidades de informação e projetar, que vem logo em seguida, que consiste em projetos dos dados, projeto do processo, que são os programas e procedimentos a serem desenvolvidos ou alterados. Logo após projetar os sistemas de informação, ele deve ser implantado. E então envolve desenvolvimento ou modificação de programação. E assim que implantado, começa a função de manutenção de sistemas, que compreende ajustes, melhorias, adaptação e expansão de sistemas. E então, assim, o desenvolvimento de solução aos sistemas de informação para problemas empresariais, eles podem ser vistos como um processo ou ciclo de muitas etapas. Os desafios de carreira de tecnologia da informação. Bom, um desafio muito característico na carreira de tecnologia da informação, bem como nas carreiras em tecnologias no geral, é a atualização constante no conhecimento sobre a área. Afinal, sempre é necessário buscar novas técnicas, linguagens, metodologias e entre outros pontos que auxiliam na melhoria das práticas do setor como um todo. Pois o mundo do profissional de sistemas de informação é feito de constantes desafios, de variedades, interações sociais e tomadas inovadoras de decisões.
Assim, né, o atual profissional de tecnologia da informação deve ter grande habilidade de comunicação, saber lidar com as pessoas e, acima de tudo, articular os princípios de um negócio. Os profissionais dessa área, eles têm oportunidades de carreira em qualquer ambiente e atividade de negócios em todo o mundo. E isso é muito interessante. Bem, pessoal, meu nome é Francisco William. Eu vou falar um pouco sobre a função dos SIs. A função dos SIs representa uma importante área funcional do negócio. Por quê? Ela é tão igualmente importante como as outras áreas, como a área de contabilidade, a área de recursos humanos, a área de marketing, a área de finanças. Ela representa um contribuidor importante para a eficiência operacional e produtividade da empresa, representa um recurso estratégico para a empresa e representa uma reconhecida fonte de valor para a empresa. Conceitos de sistemas. Os conceitos de sistemas, eles são a base de todos os processos de negócio. Os conceitos de sistemas, eles nos ajudam a entender sobre as tecnologias, aplicações de negócios eletrônicos, o desenvolvimento e o gerenciamento. As tecnologias, a rede de computadores, eles são componentes do sistema de processamento da informação e usam uma variedade de tecnologias de hardware, de software, de gerenciamento de dados e de rede de telecomunicações. Aplicações de negócios eletrônicos, eles envolvem sistemas da informação de negócios interconectados. O desenvolvimento de meios de utilização da tecnologia da informação dos negócios, eles incluem projetar os componentes básicos dos sistemas da informação. Gerenciamento. O gerenciamento da tecnologia da informação enfatiza a qualidade, o valor estratégico para os negócios, a segurança de informação de uma organização. Há 3 formas básicas de como o sistema funciona. A forma básica como o sistema funciona são 3. A entrada, o processamento e o resultado. A entrada ou subsídio, que envolve a captura e a montagem dos elementos que entram no sistema para serem processados. Por exemplo, a matéria-prima para a fabricação de algum produto é o primeiro elemento que entra no sistema. O processamento, que é a metade aí do caminho. O processamento, que abrange os processos de transformação que convertem a entrada no resultado. Então, ele abrange os processos de transformação que convertem a entrada no resultado. Então, ou seja, vamos supor, a matéria-prima entrou, agora ela vai para o processo, ou seja, o processo de fabricação do produto. Esse é o processo, o processamento. O resultado ou saída, que envolve a transferência dos elementos que foram produzidos por um processo de transformação ao seu destino final. Então, o elemento que estava no processamento vai agora para o resultado à saída, ou seja, o produto já no fim, o produto já acabado, o produto no seu ponto para a comercialização. E aí, pessoal, meu nome é Ismael e dando continuidade aqui aos fundamentos dos sistemas de informação, esse conceito de sistema ele fica mais útil quando se é adicionado o feedback e o controle, onde o feedback são aqueles dados sobre o desempenho de um sistema. Por exemplo, aqueles dados de velocidade, altitude, a posição e a direção de um avião são feedback para o piloto do avião ou então para o piloto automático. Outro exemplo pode ser, por exemplo, os dados sobre o desempenho comercial podem ser o feedback para o gerente de vendas. Já o controle é o monitoramento e a avaliação do feedback, para determinar se o sistema está indo na direção da realização do seu objetivo. O controle é quem faz o ajuste necessário nos componentes da entrada e de processamento de um sistema, assegurando que ele produza o resultado desejado. Por exemplo, um gerente de vendas ele exerce o controle redistribuindo os vendedores a novos territórios comerciais depois dele avaliar o feedback sobre o desempenho comercial daquelas vendas. Outro exemplo pode ser um piloto de uma companhia aérea ou um piloto automático do avião, ele faz ajustes, mesmo que minúsculos, depois de avaliar o feedback dos instrumentos para assegurar que a aeronave esteja exatamente onde ela deseja. Logo abaixo aí no slide a gente tem um exemplo de um sistema cibernético
de controle de temperatura doméstico. O termostato ele aceita como a entrada a temperatura desejada no quarto e envia a voltagem para abrir a válvula de gás que aciona o aquecedor. E o ar quente resultante entra no quarto e o termômetro do termostato fornece o feedback para desligar o sistema quando a temperatura desejada for atingida. Então esse termostato aí esse sistema de controle de temperatura é bem comum. Outro exemplo bem básico de sistema, no geral, pode ser o exemplo do corpo humano, que pode ser considerado um sistema cibernético, que automaticamente ele monitora, ou seja, ele se autorregula e ajusta muitas de suas funções, como a temperatura, os batimentos cardíacos e a respiração. As outras características de um sistema. Um sistema ele não existe no vácuo, ou seja, ele existe em um ambiente que contém outros sistemas. Ele pode ser parte de um sistema maior, ou seja, ele pode ser um subsistema. E ele pode ser aberto ou fechado, sendo aberto interagindo com os outros diversos sistemas e o fechado sendo o inverso disso, não interagindo com os demais ambientes. Aí no slide a gente tem um exemplo de um subsistema que está dentro de outro sistema. Um negócio é um exemplo de um sistema organizacional, que os recursos econômicos são transformados por vários processos de negócio. No caso, os recursos econômicos são a entrada, e essa transformação deles em processo de negócio é o processamento. E transformados em mercadorias e serviços, que no caso é a saída. Então, esses sistemas de informações fornecem à gerência a informação, sendo isso o feedback. E sobre essas operações do sistema para a direção e a manutenção desse sistema, isso se conceitua como controle, enquanto troca entradas e saídas com o seu ambiente, que, como vocês podem ver ao redor da figura aí, o ambiente geral do sistema é a comunidade, são os concorrentes, cliente, por aí vai. Ou seja, um sistema dentro de outro sistema. Um negócio é um sistema, é um subsistema de um sistema maior. Agora um conselho mais técnico de um sistema de informação. Segundo Loudon e Ladon, um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes interligados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório dentro das organizações. Então, como qualquer outro sistema, o sistema de informação inclui a entrada, que envolve a capacitação ou coleta de fontes de dados brutos de dentro da empresa ou do ambiente externo. Aí, o processamento, que envolve a conversão dessa entrada bruta em uma forma mais útil e apropriada. E após isso vem a saída, que envolve a transferência dessas informações processadas às pessoas ou às atividades que usarão esses dados, para um usuário ou para um outro sistema. E isso pode conter também um mecanismo de feedback, que controla toda essa operação, como vocês podem ver aí nessa figurinhazinha abaixo. A entrada de um sistema de informação é composta pelos dados e informações que servirão como insumos para a continuidade da operação. Já no processamento, ele é responsável pela transformação desses dados digitados em um armazenamento eletrônico ou um cruzamento de informações para um possível confronto gerencial desses dados. Ainda pertence a esse grupo do processamento os equipamentos como rádio, todos os equipamentos de rádio e equipamentos de telecomunicações que podem envolver esse processo. Por fim, a saída de um sistema de informação representa o resultado de todo o processamento feito anteriormente. Essa saída ela fica representada com o auxílio de um computador, em formatos de vídeo, em documentos impressos ou em armazenamentos digitais. Essas saídas também, as mais convencionais são relatórios,
aqueles gráficos, aqueles cálculos e táticos para o uso administrativo, operacional ou gerencial. E após isso vem o grau de controle de um sistema de informação, onde ele demonstra o nível gerencial do programa. Quanto maior o nível gerencial do programa, maior a interação com o usuário do sistema. Na maioria desses casos, ele pode auxiliar os gestores na tomada da decisão por meio dos resultados apontados ou com o sistema podendo agir por conta própria, Aqui a gente tem um sistema de informação em um computador, que no caso ele é composto pelo hardware, software, pessoas, bancos de dados, redes e procedimentos. O hardware são os computadores e seus periféricos, como impressoras, processadores, monitores, teclado e dispositivos de leitura externos, etc. Então, juntos eles aceitam os dados e informações, eles fazem processamento e permite a visualização desses dados e informações. Já o software é o conjunto de programas que permite que o hardware processe esses dados. Um exemplo de um software bem utilizado é o sistema operacional. Outro também é o software aplicativo, que é um conjunto de programas que realizam funções necessárias para dar o suporte às atividades empresariais, como a geração de uma folha de pagamento ou a emissão de uma nota fiscal, por exemplo. As pessoas são aqueles indivíduos que trabalham operando com os sistemas, no geral, o hardware ou no software. E o banco de dados é onde ocorre uma coleção de arquivos, tabelas e outros dados interrelacionados que armazenam esses dados e informações em suas respectivas associações. Nas redes, é o sistema de ligação que permite o compartilhamento de recursos entre computadores. E por fim, nos procedimentos, que são um conjunto de instruções sobre como combinar os elementos mencionados de forma a processar essas informações e gerar as saídas desejadas. Também é nos procedimentos que a gente pode dizer que são as funções que o sistema deve executar. Então, de modo geral, o sistema de informação envolve mais do que apenas computadores. O sucesso na aplicação de um sistema de informação computadorizado requer a compreensão do negócio e do ambiente que está recebendo o apoio do sistema da informação. Então, por exemplo, para construir um sistema de informação que apoie as transações realizadas em um supermercado, é preciso entender todos os processos e procedimentos realizados, tal como a compra e a venda de produtos em suas lojas, as demandas irregulares feitas ao sistema, regulamentos legais correspondentes, etc. Olá pessoal, o meu nome é José Ricardo Neves do Nascimento. Vou apresentar os armazenamentos de recursos de dados. O armazenamento é um rompimento básico de um sistema de informação. Trata-se de atividade de sistema de informação na qual os dados são retidos de maneira organizada para o uso posterior. Por exemplo, da mesma forma como um material escrito e organizado com palavras, frases, parágrafos e documentos. Os dados armazenados geralmente são organizados em uma variedade de elementos de dados de bancos de dados, o que facilita o seu uso posterior no processamento ou na recuperação como saída, quando necessário os usuários de um sistema. Controle de desempenho do sistema é uma atividade importante de um sistema de informação. É o controle do seu desempenho. Um sistema de informação deve fornecer feedback sobre as atividades de entrada, processamento e saída de armazenamento. Esse feedback deve ser controlado, avaliado para determinar se o sistema está atingindo os padrões de desempenho estabelecidos. E a partir daí, certa atividade do sistema
deve ser ajustado de modo que os produtos de informação apropriados sejam produzidos para usuários finais. Por exemplo, um gerente pode descobrir que determinado subtotal de vendas não está sendo considerado no total das vendas de uma reunião, o que pode significar que os dados de entradas ou procedimentos de processamento não estão corretos. Desse modo, teria de ser feitas mudanças para assegurar que todas as transações de vendas fossem adequadamente capturadas e processadas pelo sistema de informação de vendas. Reconhecendo o sistema de informação. Como um profissional de negócio, você deve ser capaz de reconhecer componentes fundamentais do sistema de informação encontrado no mundo real. Isso significa que você deve ser capaz de identificar as identificações de recursos humanos, hardware, software, dados de redes utilizados, os tipos de produto de informação obtido, o modo como as atividades de entrada e de processamento, de saída e de armazenamento e de controle são realizadas. Esse tipo de compreensão vai ajudá-lo a ser um usuário e desenvolver e administrador de sistema de informação mais capacitado. E como indicamos neste capítulo, isso é importante para o seu futuro êxito como um gerente empresarial ou profissional de negócios.